Bora, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos agora analisar os comentaristas Mauro César e Nilson César, juntamente com o Pilhado, falando sobre a final da Copa do Brasil, a partida em que o Corinthians empatou com o Flamengo 0-0 na Neoquímica Arena, e o Flamengo, na minha opinião, saiu com uma boa vantagem pelo fato de que agora vai decidir em casa, vai jogar em casa, Maracanã lotado, torcida empurrando o Mengão. Provavelmente veremos um Mengão aí levantando a taça, se tudo ocorrer certo. E o Mauro César deu aula no debate de hoje, nós vamos reagir aqui. Mas antes, nação, só você que acredita que o Mengão vai levantar a taça, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta juntos aqui de 1000 likes para esse vídeo. Também vai nos comentários aqui, deixa a sua opinião. Vem cá, foi pênalti ou não foi pênalti? O Mauro César, Nilson César, Pilhado falaram. Aqui nós vamos reagir. Créditos eu deixo ao canal da Jovem Pan Esportes, link na descrição. E bora para mais um vídeo do Mengão aqui no nosso canal. Jogo 0-0, Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians. Tem muita coisa para se falar desse jogo, sobre a partida, sobre a atuação dos dois times. Teve polêmica aí que tá movimentando as redes sociais. Torcedor do Corinthians revoltado, foi pênalti. Torcedor do Flamengo garantindo que não houve o pênalti. Tem muita coisa pra gente falar. Eu já começo aqui dando uma boa tarde para Nilson César, boa tarde. Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira, Zé Manuel. Agora, começando falando do jogo, né? Eu, dando uma opinião rápida aqui que eu dei ontem no Canelada, na minha opinião, o Flamengo teve uma atuação boa para quem jogou fora de casa, nada demais. Agora, para mim, de novo, o Corinthians fica devendo muito. O Corinthians estava jogando em casa. Estava jogando para 57 mil pessoas. 47 mil pessoas. Então, tinha que jogar melhor. O Corinthians precisava propor mais o jogo. Eu, na minha opinião, acho que o Corinthians não aprendeu com o erro da Libertadores, que abdicou de jogar em casa para tentar ir vivo, como diz o Vanderlei às vezes, para o Maracanã. E, na verdade, deixa o Flamengo ainda mais favorito por definir agora o título dentro da sua casa, sem sair com a desvantagem da Arena Corinthians. Mauro César Pereira, o que falar sobre o jogo, sobre a partida dos dois times? E você concorda? O Corinthians deve muito ainda jogando em casa num jogo tão decisivo? Eu estava vendo lá comentários de alguns colegas, né, setoristas do Corinthians e tal, corintianos. Não, que o Corinthians joga assim mesmo, ele joga pelo 1-0, a torcida entende. Esse é um cenário específico para determinados jogos. Uma final em mata-mata, né, um confronto em mata-mata, uma final mais ainda, tem as suas peculiaridades. Né? É um jogo só de 4 tempos, né? O placar continua 0-0 e ele vai. Se fosse 1-1, continua 1. O que vale é o placar agregado. Até é engraçado que fala assim, não, o time que fizer mais pontos, aí tem um desempate. Não, é só somar o placar, é isso, é um jogo só, em 2, né? E aí você tem que tirar proveito do quê? Pelo menos na maioria das vezes. Do fator campo, você joga na sua casa, você tem que ter alguma vantagem. Se o seu adversário é melhor do que você, no caso do Flamengo é melhor do que o Corinthians, mais ainda você precisa construir uma vantagem. Claro que é possível você não construir a vantagem e se classificar, mas não é o padrão, não pode ser esse o objetivo. Então, se imaginava, discutimos isso aqui ontem, que o Corinthians pudesse em casa, estava ali o mando de campo, a torcida proporcionou um recorde de público, está lá para apoiar, mas o time do Corinthians simplesmente ele fez uma partida muito pálida, muito tímida. Eu achei muito tímida. Se você analisar, as chances do Corinthians foram basicamente chutes de média distância, com o Renato Augusto, coitado, sozinho tentando levar o time a algum lugar. Dá até pena, porque ele fica ali correndo atrás dos caras do Flamengo para ajudar a marcar, gastando energia, um jogador veterano, um jogador com muitas questões físicas que o atrapalham, historicamente tem sido assim em toda a sua carreira, e tentando ainda finalizar para o gol, fazer alguma coisa, porque não acontecia muita coisa não. E teve a chance no erro grave do Léo Pereira, que aquele negócio eu falo da bomba armada, né? O Flamengo tem que torcer para ser só essa bomba que estava armada. Se tiver uma outra até o final da temporada, pode vir coisa ruim por aí. Porque assim, é um jogador muito inconstante, né? Você vê que ele, de repente, dá um branco nele, ele errou um tempo de bola, que assim, é uma coisa de futebol amador. Aquilo ali, nem na pelada você vê o cara errar uma bola, uma tentativa de cabecear uma bola no campo de ataque, ela passa por cima dele, aí o Yuri Alberto vai em velocidade, o Davi Luiz foi muito bem, aliás, grande partida do Davi Luiz, porque ele acompanha e toma o drible, mas aí que tá, é para tomar o drible mesmo.
Porque você retarda o adversário. Aí o Thiago Maia chega e dá o carrinho limpo na bola, e aí a bola é chutada fraquinha, o Santos faz a defesa. Qual a defesa difícil do Santos? Não teve. Não teve defesa difícil. O Corinthians não conseguiu fazer o goleiro do Flamengo trabalhar, gente. Jogando em casa, buscando uma vitória. Aí se você voltar atrás, contra o Boca, foi a mesma coisa. Primeiro tempo o Boca ficou ali fechado, o Corinthians tentava, mas criou muito pouco. No segundo o Boca saiu um pouco mais para o jogo, percebeu, pô, dá para se engraçar aqui. Foi 0-0. E aí conseguiu uma classificação lá em Buenos Aires, que foi épica pelas circunstâncias, time todo desfalcado, né? O Benedetto perdendo o pênalti, essa coisa toda, né? E se classificou nos pênaltis, mas tanto aquilo foi considerado épico, porque é uma coisa completamente fora do padrão. Você não pode contar com uma classificação como aquela. Você tem que buscar construir alguma coisa em casa. Eu esperava muito mais do Corinthians ontem. Dizíamos ontem aqui, recebeu reforços o Vitor Pereira em todos os setores. Titulares, Balbuena, Fausto Vera e o Yuri Alberto, que são bons jogadores. 2 vieram da Rússia, 1 veio da Argentina, são reforços internacionais, né? Independentemente da nacionalidade. O argentino, o Paraguai e um brasileiro. O Roger Guedes vinha jogar. O que o Roger Guedes fez ontem? O temor do flamenguista era o quê? Pô, vai jogar ali em cima do Rodinei. Ele ficou mais tempo correndo atrás dos caras do Flamengo do que fazendo o Rodinei correr. Então, assim, eu achei a postura do Corinthians postura muito, muito conservadora. Eu acho que isso está sendo ofuscado, uma visão aqui de São Paulo, uma visão alvinegra, pela cortina de fumaça da reclamação do pênalti, que você vai abordar esse assunto, creio eu, mais adiante, né? Então, se discute isso e se ignora mais um jogo em casa em que o Corinthians não faz valer mando de campo. Quando eu falo valer mando de campo, não é que o Corinthians tem que atacar que nem índio, como diria Abel Braga, o time do Flamengo, e deixar, não. É você ter uma solução ofensiva. É uma bola parada, é um contra-ataque, um momento de pressão na saída de bola que faça o Flamengo sofrer. Por exemplo, o São Paulo perdeu por 3-1 o Flamengo, né? Esqueça o resultado. O São Paulo fez o Flamengo sofrer. O Flamengo passou por perrengue naquele jogo no Morumbi. Santos fez grandes defesas. O Santos fez... Agora, o Corinthians... mas esqueça o resultado. Eu estou falando da proposta do jogo. O ideal seria o Corinthians, do Vitor Pereira, que é um bom técnico, fazer o Flamengo sofrer, fazer o Santos trabalhar e, em algum momento, flertar com a vitória. Não flertou com a vitória, flertou com a derrota. O Flamengo teve mais a bola, dominou o jogo, controlou o jogo como quis. Porque para o Flamengo, o que era interessante? Bem, se eu empatar aqui, tá bom. Se eu vencer, tá ótimo. Eu vou decidir em casa. O meu time é melhor. O Flamengo ficou com a bola, girou a bola, tirou a velocidade do jogo, não permitiu o contra-ataque. Rodinei jogou preso ali como lateral, não descia a todo instante, então acabou não dando tanto espaço naquele setor, embora nitidamente seja um ponto fora da curva. Jogador muito limitado, muito abaixo dos outros, você percebe isso, especialmente quando ele tem que jogar dessa maneira, né? Que ele não pode nem dar os seus avanços ali com aquela liberdade que ele tinha em outros momentos. O Flamengo teve chance com o Gabigol no primeiro minuto, um chute rente à trave. Depois com o Pedro, numa bola do Everton Ribeiro. Depois com o Gabigol, diante do Cássio. Foi a mais clara, né? Essa terceira do Gabigol. Se o Gabigol domina de primeira, ele faz o gol. Mas ele tentou deixar ela passar, o Cássio muito bem saiu e abafou. Por isso que eu falei aqui ontem, o Cássio vai trabalhar mais do que o Santos. Isso é óbvio, gente. E aconteceu. Aí no segundo tempo você teve chute do Everton Ribeiro, que o Cássio defendeu de fora da área. A bola do Léo Pereira, excelente para o Everton Ribeiro de cabeça. O Gabigol queima a roupa, disputando com o Gil, finaliza. E o Cássio defende ali, cara a cara. A do travessão do Davi Luiz. Bola no travessão do Davi Luiz. Chute ali com algum perigo também, parecido com os do Renato Augusto. O Flamengo teve as chances mais claras. Eu achei que assim, o Corinthians repetiu o que fez contra o Boca, o que fez contra o Flamengo na Copa Libertadores, o que fez o outro foi a mesma coisa. Joga em casa, mas você não vê o Corinthians nem em momentos do jogo, assim, olha, eu tô na minha casa, aqui mando eu vou te incomodar, eu vou te encurralar. Eu vou fazer seu goleiro trabalhar, meu camarada. Não, fica jogando, joga por uma bola. Bem, vai jogar no Rio, pode até conseguir o resultado, acho que vai jogar super fechado, mas acho que o Corinthians perdeu uma oportunidade de, pelo menos, oferecer algum tipo de dificuldade para o Flamengo. E o Flamengo foi bem? Eu acho que fez um bom jogo, não foi um ótimo jogo. Agora, eu analiso o contexto. Se fosse um jogo de pontos corridos, o Flamengo precisando vencer para alcançar o Palmeiras na liderança, digamos, né? Não seria bom, teria que ganhar o jogo. Mas sendo um jogo de mata-mata e de volta, foi muito bom para o Flamengo. Por quê? Dominou o jogo, não correu riscos, ameaçou o adversário, tirou a velocidade do jogo quando quis, desacelerou, trocou passes, esfriou o jogo, cadenciou. 4 pendurados, só um tomou cartão, que era inevitável. O João Gomes toma muito cartão. O cartão dele foi injusto, mas no segundo tempo ele merecia um cartão. Eu acho que poderia inverter, mas ele sairia suspenso de um jeito ou de outro. Aliás, a discussão do Flamengo não tem que ser por causa do cartão que o João Gomes levou, não. Tem que ser por que ele toma tanto cartão. Né? E agora, como é que vai ser no outro jogo? Não, vai entrar o Vidal. Tá ruim? Ah, mas o Vidal marca menos, mas ele talvez marque menos que o João, mas ele vai dar muito mais qualidade do meio para frente. E qual vai ser o cenário do jogo do Rio? O Flamengo com a bola no campo de ataque, atacando o Corinthians. Então pode ser até interessante essa troca forçada. Eu achei o Corinthians muito tímido. Muito tímido. Eu entendo que o clube adquiriu uma característica de jogar pelo 1-0, a torcida entende, mas outro Corinthians nem passou perto do 1-0.
Tanto que estão falando desse pênalti que para mim não houve, depois a gente pode entrar em detalhes, porque é a única muleta que tem para tentar apagar a cortina de fumaça, para fazer uma cortina de fumaça diante de uma atuação muito limitada, de um elenco bom, de um time bom. E você vê a reação dos jogadores quando saem do campo. O Roger Guedes, o Renato Augusto, eu não acho que estão reclamando da substituição. Os caras estão com raiva, assim, pô, não jogamos nada, né? Viemos para isso, eu entendi dessa maneira, a bronca do jogador. Você sai de campo assim, a gente pode mais do que isso, cara. E ficar vendo os caras tocando bola aqui e só... Mas, enfim, maneiras de ver futebol. Agora, Vanderlei Nogueira, você mesmo ontem, você deixou claro aqui, você falou, o Corinthians vai jogar para ir vivo, pelo menos, pro Rio de Janeiro. Eu questionei, inclusive. Eu falei, se fizer isso, vai errar. Porque o Corinthians tem que buscar o resultado em casa. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que o Corinthians deveria ter jogado mais, deveria ter tentado chegar mais no ataque. O Corinthians não chegou no ataque. O Corinthians chegou só no erro do Léo Pereira. Concordo com o que o Mauro falou. Foi a hora que o Corinthians teve a chance. Teve também uma outra chance, sendo sincero, do Juliano. Que ele joga, ele dá a finta no Davi Luiz, fica com o gol aberto e o Léo Pereira recupera muito bem e bloqueia o chute. Aquele lance ali era um lance que o Corinthians também poderia ter feito 1-0. Agora, o Flamengo fez o que a gente imaginava. Conseguiu ficar cara a cara com o goleiro? Não. O Flamengo ficou cara a cara com o goleiro 3 vezes. Mas aquela chance foi clara, a chance foi clara, mas foi bloqueada pelo zagueiro. Como quantas vezes os jogadores do Flamengo foram bloqueados pelos defensores do Corinthians. O Corinthians não criou para os seus atacantes nenhuma situação para ficar em boas condições de finalizar. Não houve. A única foi criada pelo Léo Pereira. É fato. Porque é uma bola fácil que ele errou, só para ilustrar. Não, mas é verdade. É que nesse lance o Juliano ele dá a finta e faz a finalização. Foi uma chance ali que, se o Léo Pereira não recupera, seria uma grande chance de gol ali. Agora, falta um pouco de coragem até para esse time do Corinthians, Vanderlei. Para mim, falta. Eu acho que o Corinthians também não é esse time fraco para abdicar de jogar, não. É um time que tem Yuri Alberto, é um time que tem Roger Guedes, é um time que tem Fagner, é um time que tem Renato Augusto. É um time forte. Pode jogar melhor sim em casa. Na minha opinião, o Corinthians se acovardou e poderia ter atacado mais, poderia sim ter tentado ir pro Maracanã com a vantagem. Aí, claro, muitos corintianos falam, mas a defesa é o ponto forte, vai jogar para não levar gol de novo no Maracanã. Só que, o Flamengo teve chances claras também na Arena Corinthians. A probabilidade é que tenha ainda mais chances no Maracanã. Eu acho que faltou coragem pro Corinthians para tentar o resultado dentro da sua casa, Vanderlei, mas você já imaginava. Você falou, eu acho que o Corinthians vai jogar para ir vivo pro Maracanã. Boa tarde a todos. Olha, por sugestão do Mauro César Pereira, ontem nós fizemos o cara a cara, lembra? Opa! Foi até legal. É uma sugestão fixa que eu faço. Eu sei. Eu gostaria de fazer cara a cara todos os dias. Nós fizemos o cara a cara, que ele adora isso. Quem é melhor? O goleiro tal? Ele a gente podia fazer tem jogo. Todos os jogos de cada rodada da Série A e B. B, cada porque Cruzeiro. isso tem uma definição na partida fantástica. Então, eu queria só... Então, mas eu estou brincando, dizendo que ontem, naquela avaliação que nós fizemos, deu 2 jogadores do Corinthians e todos os outros do Flamengo. O Cássio, que ficou muito claro que se ele não jogasse seria uma tragédia, né? Ele estava com aquele problema há alguns dias, foi dúvida em algum momento, mas o Cássio e se eu estiver equivocado, o Fagner. Foi isso? Por causa do Rodinei, em homenagem ao Mauro. Foi, o Fagner ganhou. É isso, foi. E todos os outros jogadores do Flamengo. Não, o Duqueiroz ganhou. O Duqueiroz ganhou. Duqueiroz, tudo bem. Mas todos os outros jogadores do João Gomes. Do Flamengo. Meu Deus. Foi no desempate. O Quem Piperno, votou isso? Foi Piperno, Vampeta... Tudo bem. Piperno, Vampeta e Flávio Prado votaram no Duqueiroz. Então eu não queria ser repetitivo, mas alguma coisa eu queria abordar aqui. Primeiro, antes da bola rolar, era um time favorito. O Flamengo e o outro não era favorito. Pronto, então... Já ficou muito claro isso, tanto no primeiro jogo como aquele que vai acontecer na próxima semana. Na minha visão, no meu gosto pessoal, seria
um jogo, eu gostaria de ver um jogo espetacular. Um tentando arrebentar o outro com gols. O Flamengo fazendo isso, o Corinthians fazendo isso. Esse é um desejo pessoal, expectativa. Esse é desejo. Agora, expectativa. Eu não esperava nada diferente do Corinthians. Eu bati na tecla aqui, ele não pode perder. Ah, mas vai ficar um jogo feio. Eu sei que vai, é lógico que eu sei que vai ficar um jogo feio. É óbvio que eu sei. Mas ele não pode perder. Se ele perder o jogo, ele já pode nem viajar. Se ele sair com um empate, ele chega respirando no Maracanã. A chance de ganhar no Maracanã é grande? Não, é pequena. Mas ele chega vivo lá. Mas isso é pensar pequeno pro Corinthians. Não é pensar atenção, não é pensar em chegar vivo, é pensar em ser campeão. Asmar, não sou eu que estou pensando pequeno. Eu estou sabendo o que vai acontecer, eu acho. É a antivisão do fato. Poderia ter, nossa, goleou o Flamengo. Não seria uma grande surpresa se ele tivesse vencido o Flamengo? Vem cá, qual é o ufanista que vai dizer o seguinte: eu tinha certeza que o Flamengo, que o Corinthians ia ganhar do Flamengo? Não, ninguém tinha certeza, nem o presidente do Corinthians. Ele sabia que ia especular, se ganhasse uma... E o Corinthians teve lá uma ou duas chegadas, poderia ter encaixado, eu estava ouvindo o Nilson, poderia ter encaixado um gol, termina o jogo 1-0, nossa, solta Rojão de novo, lá na zona leste de São Paulo. Mas não era isso. Agora, ele saiu vivo, foi bom pro Corinthians. E pro Flamengo? Bom pro Flamengo. Veja como é que pode um negócio desse, porque o Flamengo não quer perder, ele sabe a força que ele vai ter no Maracanã. Agora, então, não foi ruim pro Corinthians. Agora, eu não esperava mais. Tanto, bati na tecla ontem sobre isso. Tanto é que os dois melhores jogadores do Corinthians ontem, na minha visão, claro, foram o Cássio e o Gil. Sem dúvida. Ou não? Sem dúvida. O Cássio e o Gil. Os outros... Balbuena fez um jogo bom também. Mas jogo bom é minha simpatia. Que isso? Hoje você tá... Mas é claro... você quer dizer assim, igual nada, não vou falar porque depois vem patrulhamento. Então, vai amarelar. Comigo não tem esse negócio, não. Eu não vou deixar o bumbum na janela. Então, tem essa. Então, eu queria só uma coisa. Então, eles foram os melhores. O Flamengo foi melhor no primeiro tempo e foi um pouco melhor ainda no segundo tempo. E o resultado foi bom para o Corinthians. Foi legal para o Corinthians. E aí tem depois uma cascata de reclamações, cascata de peso, de volume, sobre a penalidade, que eu sei que o Asmar vai colocar daqui a pouquinho para a gente discutir isso. Então o jogo era o que eu esperava. Nada fora disso, o Corinthians saiu vivo, tá bem. Era isso, na minha opinião, que estava passando na cabeça do professor Vitor Pereira, como estava do Filipão, que eu bati na tecla aqui. Quando o Filipão estava disputando, o negócio do professor é não perder esse jogo. Ele vai ser esculhambado, que o time dele pode jogar mais. Ele está pouco ligando se ele vai ser esculhambado. Ele não quer perder. No caso, foi o caso do Vitor Pereira. Ele pode fazer um charminho, ele pode ver aqui na reclamação, ele não falou se o time dele jogou bem, jogou mal. Ele está reclamando da arbitragem. Porque é a boia. Não é dele, não, de todos. Né? De todos. Não é só o Vitor Pereira que faz isso. Todos. Então, é a boia. Que a arbitragem só faz lambança, é verdade. Às vezes não faz. Às vezes toma pau porque não fez. Que nós vamos falar daqui a pouquinho, Osmar. Agora, Zé Manuel, Nilson César. Nilson, você estava narrando o jogo também. Tava lá. O Piperno ontem, no Canelada, ele diz, pra mim não aumenta o favoritismo do Flamengo depois desse jogo. Eu discordo completamente. Se você tem 2 jogos, no jogo que é na casa do Corinthians, o Corinthians não vence. O Flamengo, sim, já era favorito. Aqui a gente é sincero, o Flamengo entra nessa final como favorito. O Corinthians não vence em casa. Eu discordei do Piperno. Eu acho que o Flamengo se torna ainda mais favorito. Agora, essa questão do chegar vivo, vai chegar vivo no Maracanã. O que é chegar vivo no Maracanã? É ficar se retrancando e torcer pro Flamengo não achar um gol? Eu concordo com o Piperno. Como é que ele falou mesmo? Que não aumenta o favoritismo por causa desse primeiro jogo do Flamengo. Claro que não aumenta, tá certo o Piperno. É que o Piperno ele tem uma análise muito mais profunda, né?
Esse primeiro jogo ele não significou nada. O favoritismo, já falei, já era para ter comprado a faixa faz tempo. Não foi o primeiro jogo que aumenta ou diminui o favoritismo do Flamengo. O favoritismo do Flamengo existe desde quando o confronto foi criado. O único detalhe que vocês não estão falando aqui, não adianta esperar do Corinthians um bom jogo contra o Flamengo. Não dá. E não é nenhuma outra equipe. Talvez só o Palmeiras hoje possa fazer um jogo mais parelho com o Flamengo. Eu estava falando com o Mauro aqui. Por isso que eu falo, o jogo do campo é um, o jogo da TV é outro. Entendeu? Tem dois jogos. Aquele que você vê na TV e o jogo do campo. O jogo do campo você percebe uma disparidade técnica gigantesca de um time para o outro. A disparidade técnica do Flamengo para o Corinthians é enorme. O Corinthians é um time que oscilou e oscila sempre. Ele faz uma partida regular, outra ruim, outra péssima. Esse é o Corinthians. Não adianta você esperar do Corinthians um time envolvente, que vá pra cima do Flamengo. Nós vamos resolver aqui pra cima no Mengão. Como? O time do Flamengo é muito melhor que o time do Corinthians. É muito melhor. Mas é muito melhor mesmo que o Corinthians. Não dá. Quando eu falei compra a faixa, é pra comprar. Só se der uma grande zebra que o Corinthians pode ganhar um jogo lá no Maracanã e sair com o título da Copa do Brasil, como foi aquela zebra. Se bem que aquele Flamengo do Santo André, que enfrentou o Santo André, não era aquela coisa fantástica. É isso aí, nação. Então deixa aí embaixo o seu comentário, coloca sua opinião referente à final que aconteceu ontem contra o Corinthians, 0-0. Foi pênalti ou não foi pênalti? Tá aí, ó. Mauro César deu uma aula falando do Flamengo. O Nilson César também dando uma aula falando do Flamengo. E é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.